Oi? Estão me ouvindo? Oi? Impedidos de estrear seu 25º espetáculo por conta da pandemia do Covid-19, atores e atrizes do Grupo Galpão resolvem se lançar em sua primeira experiência completamente virtual. Um ato de resistência poética. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o filme Éramos em Bando, do Grupo Galpão. Olá, eu sou Leandro Fazola, ator e produtor da Companhia Serve, bacharel em História da Arte, mestre em Arte e Cultura Contemporânea. E aqui nesse canal eu estou comentando espetáculos de grupos de teatro. Mas pera, a gente hoje vai falar de um filme. Mas é um filme do Grupo Galpão, uma das maiores referências de teatro no nosso país. E é um filme que surge exatamente por causa da impossibilidade de estrear um espetáculo por causa da Covid-19. O filme Éramos em Bando tem direção de Marcelo Castro, Pablo Lobato e Vinícius de Souza. No elenco a gente conta com o elenco do Grupo Galpão. Antônio Edson, Eduardo Moreira, Inês Peixoto, Júlio Maciel, Lídia Del Picha, Paulo André e Teuda Bara. A luz da tela é mais forte, a do celular é muito fraca. Você ligou o celular? Não sei, eu não penso. Não? Não. Não, a luz do Júlio ilumina todo mundo. Essa luz deixa eu do ver, Júlio. Que beleza, Júlio. Que loucura. Se eu fizer isso, dá certo? A realidade. A realidade é coisa delicada de se pegar com as pontas dos dedos. Um gesto mais brutal e pronto. O nada. Não tem no poema, não. Não, eu não sei seguir. A realidade. Uma das coisas que de cara já me chama muita atenção nesse filme é o quanto ele colabora com o processo de identificação. Eu acho que todas as pessoas, principalmente aquelas que trabalham com teatro, vão se identificar com esse filme. Ele, na verdade, surge a partir dessa interrupção, do espetáculo Quer Ver Escuta, que estrearia em abril e não pôde estrear por causa da pandemia. E é aí uma tentativa, é um processo, é algo que não é muito bem definido. O Grupo Galpão vai tentando se reinventar, mas deixando claro que o que eles vão fazer não é o espetáculo, não é mais o espetáculo. Então o filme ele vai flertando com toda essa confusão, eu diria, que nós, trabalhadores de cultura, trabalhadores de teatro, passamos, com toda essa ideia de o que a gente faz agora, de qual caminho seguir. E uma das coisas mais bonitas que tem nesse filme pra mim é porque, na verdade, eles não chegam a um produto final. Mas chegam. É claro que o filme é um produto final. Mas todas aquelas buscas, todas aquelas descobertas, todo aquele processo que eles vão tendo e que a gente vai acompanhando durante esse filme, eles não vão culminar em alguma coisa, senão o próprio filme. É como se o final é o caminho. E isso acaba sendo muito bonito, porque ao longo desse período eles vão tendo que lidar com frustrações, com indefinições, com incertezas e principalmente com os próprios sentimentos, as próprias sensações em relação ao próprio trabalho e em relação ao período de isolamento e pandemia. Então, na verdade, esse filme, que é um documentário, ele acaba se tornando um grande retrato da situação dos fazedores de cultura de forma geral no período de pandemia. Acaba sendo uma maneira, é um registro desses nossos tempos ainda tão conturbados. É um registro histórico já. Ei, Edu. E aí, gente? Beleza? Bem? Beleza? Bom, cadê seu fone? Peraí, deixa eu pegar. Toninho chegou. Ah lá a cabecinha dele. Uma das coisas que eu acho mais bonitas nesse filme é que ele acaba sendo um espaço entre fronteiras. Ok, a gente está chamando de filme, mas na verdade o que a gente vê é um grande processo, muito similar ao processo teatral. A gente vê as pessoas descobrindo esse ambiente, a gente vê os atores do Grupo Galpão descobrindo o que é possível fazer agora com essa distância. A gente vê essa fronteira entre o espaço público e o espaço privado, porque eles estão na verdade abrindo o espaço das casas deles agora com a plateia que já conhece o grupo há tanto tempo. Então assim, a gente sempre viu os trabalhos do Grupo Galpão e de repente a gente vê os atores do Grupo Galpão muito mais nus, eu diria, muito mais despidos de qualquer coisa, dentro das próprias casas, dentro das próprias intimidades. Então tem tantas fronteiras, porque é uma fronteira entre o filme e o teatro também.
Porque por mais que não seja a própria peça que eles estavam ensaiando, o disparador para o filme acontecer, de certa forma, é o processo da peça. Tanto que a gente conta aqui com os 2 diretores da peça e mais um diretor cineasta convidado. Esse filme foi gravado a partir de 23 tomadas, feitas entre os dias 15 de abril e 5 de maio, e é muito bacana que uma das coisas mais importantes para esse produto final que a gente tem nas mãos é o processo de montagem. Porque tanto a direção quanto o montador, eles criam uma espécie de roteiro, eles criam uma espécie de encadeamento a partir dessas descobertas que não necessariamente são lineares. O tempo todo, antes de cada cena, aparece na tela o número do dia daquele processo. E a gente vai percebendo que esse processo não está sendo apresentado pra gente de forma cronológica. E aqui a gente acaba misturando um pouco os dados entre realidade e ficção. Uma coisa que também vai acontecer durante o filme, porque quando eles trazem trechos do espetáculo sem que o público saiba que são cenas do espetáculo, a gente fica um pouco tentando entender se aquilo ali está acontecendo de verdade. A cena que abre o filme, na verdade, é uma cena que, pra mim, é uma cena muito angustiante. E, na verdade, é uma cena da peça. Então essa mistura entre realidade e ficção vai acontecendo e a montagem vai sendo muito inteligente porque ela vai criando, na verdade, o gráfico que ela quer nesse filme. Ela vai criando essas relações, ela vai criando essa subida e descida de emoções. E a gente acaba criando um roteiro, de certa forma. A gente vai vendo, vai transformando aqueles atores, aquelas personas, vão virando personagens até com algumas identidades um pouco definidas. Se a Teuda acaba se tornando muitas vezes um alívio cômico, sabe? Grandes partes do filme são momentos que a gente ri com e da Teuda. Por outros momentos a gente vê uma espécie de conflito entre eles, sejam pelos atrasos, por outras questões. E eu nem sei se na cronologia isso acontece dessa forma, mas em determinado momento do filme a gente vê, por exemplo, o Eduardo impaciente com o atraso da Teuda. Em outro momento, lá na frente, quando a Teuda diz que ela não está bem, que ela está passando por um momento difícil por causa do isolamento e tal, o próprio Eduardo canta uma música e no final dedica a Teuda. Então isso acaba criando uma linha dramatúrgica muito bonita, sabe? De relação entre esses atores que agora pra gente são personagens. Então, na verdade, quando a direção e a montagem opta por fazer essa escolha de não mostrar o filme em ordem cronológica, eles acabam também criando um roteiro muito bem amarrado que vai aproximando a gente cada vez mais daquelas pessoas. Hoje é um dia muito triste. Fiquei sabendo, assim, na hora que eu estava ligando nossos aparelhos. Migliatti, ele suicidou, né, que trabalhava junto com o Paulo José. Então eu estou, assim, muito mexida, porque tão perto, né, tão lindo. Gente, tomar um café. Cuidemos de nós, vamos embora. Sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra ventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão. É que mando depressa-se embora a saudade que mora no meu coração. Dedico essa música para Teuda. Como o filme também é, na verdade, um grande reflexo do nosso tempo, ele acaba se tornando um registro de muitas coisas que aconteceram durante esse período de pandemia, durante esse período de isolamento social. O filme fala de mortes como a morte do Aldir Blanc, o filme trata de momentos políticos tensos, o filme trata de questões de como os nossos políticos estão lidando com essa pandemia. E, inclusive, tem uma questão muito interessante que me chamou a atenção, que a primeira coisa, na primeira cena, quando a gente ainda não sabe que aqueles números no início das cenas são os números dos dias de gravação, o primeiro número que aparece na tela é 17. E 17, nesse contexto atual do Brasil, já traz uma mensagem. Tá ok? Poderia ser uma questão aleatória? Eu não acredito, mas poderia. Só que logo na sequência, a próxima cena estampa na tela o número 13. Então, de cara, o filme já se coloca como um reflexo político do seu tempo, trazendo pra gente, em contraposição, os números 17 e os números 13. Que se tornaram números simbólicos que mostram exatamente essa fricção política do Brasil atual. E insere também o filme, mais do que nunca, no seu próprio tempo. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que conferem uma espontaneidade a esse filme é que, na verdade, o elenco não sabia que esse processo já seria o produto final.
Os diretores decidiram entre eles e até conversaram com duas pessoas do elenco por uma questão de ética, se tudo bem, porque na verdade eles já começariam a gravar todos esses encontros para criar um documentário a partir disso. Existe também um outro jogo de câmera na montagem que consiste em não deixar necessariamente as câmeras na posição em que elas aparecem durante toda a reunião. A montagem trabalhou fazendo com que uma cena comece com uma câmera em determinado local e de repente essa janelinha, né, troca de lugar e o público vai o tempo todo tentando acompanhar, ao mesmo tempo que a gente tenta acompanhar as reações de todo mundo. Então tudo isso vai criando uma dinâmica na tela que é muito rica também. E existem outras coisas que fazem a gente se identificar, que é entender o humano no meio disso tudo, né? Por mais que eles sejam ali por um processo que a priori é um processo de trabalho, existe essa coisa, tem uma fala da Teuda que é muito tocante, que é eu quero rir e não posso. Porque o isolamento acabou tirando da gente essa questão do riso, essa questão de poder ser leve, parece que tá tudo tão pesado em volta. Não tem com quem conversar, não tem com quem rir, gente, que desgraça. Tem também um outro momento que alguém fala que no início achava tudo aquilo, essa coisa do ambiente virtual estranha, mas tem sido um momento em que ele tem esperado todos os dias, sabe? Aquele encontro com aquelas pessoas naquele ambiente tem sido um refúgio. Então é tudo tão humano, é tudo tão verdadeiro, é tudo tão que a gente tá sentindo, que é importante a gente ver outras pessoas passando pelo mesmo que a gente. O filme não deixa de ser um grande reflexo da nossa condição de isolamento. Com todas as interferências, com as tentativas de lidar com essa tecnologia, com as sensações, com as angústias, com tudo isso que a gente vem passando confinado dentro de casa. E isso eu acho que acaba criando uma identificação imediata. Por várias vezes eu me emocionei vendo o filme, por várias vezes eu chorei vendo o filme, por várias vezes eu me identifiquei com coisas positivas e negativas, sabe? Existem coisas muito bacanas que também são trabalho da direção e da montagem, porque na verdade, depois, vendo uma entrevista com eles, eu descobri que tem uma tomada de uma atriz lavando louça. Que aquela tomada não é necessariamente daquela reunião, aquela tomada foi colocada ali, era um exercício que ela estava fazendo. Mas de cara aquela cena me causou uma identificação porque eu já participei de reuniões em que alguém estava na reunião ao mesmo tempo que lavava a louça. Então isso de certa forma vai criando uma identificação com essa nossa condição de home office, com essa nossa condição de tentar entender como o espaço do trabalho agora também é o espaço de casa, que é o espaço de convívio, que é o espaço de lazer, que é tudo. E eles jogam isso pra dentro da nossa tela. Eles fazem a gente se deparar com a realidade. E eu acho que, de certa forma, isso cria uma sensação positiva. Isso faz com que a gente respire aliviado e perceba que as nossas angústias, os nossos medos, a nossa desesperança, não é uma coisa que só a gente está passando. Todo mundo está passando por isso. E não que esteja tudo bem porque todo mundo está passando por isso, mas pelo menos a gente olha e fala assim, tá, eu não tô sozinho. E eu acho que fica aí uma enorme gratidão ao Grupo Galpão, por essa sensação de que a gente não tá sozinho. O filme Éramos em Bando foi inicialmente disponibilizado aqui mesmo nessa plataforma do YouTube. Até o momento de gravação desse vídeo, ele continuava disponível, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você que chegou aqui, não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho e a qualquer momento a gente vem com um novo espetáculo para ser comentado.